Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao nosso estudo de Direito do Trabalho. Vamos conversar agora sobre as fontes e os princípios do Direito do Trabalho, tema que quando cai em prova é bem tranquilo. Então nós vamos ver aqui a parte teórica e depois vamos ver questões sobre o conteúdo, para vocês verem que realmente é bem tranquilo o estudo dos princípios e das fontes do Direito do Trabalho. Este é um tema na sua maior parte doutrinário, vai ser encontrado nos livros de Direito do Trabalho, tá? Tem um pouquinho de legislação que a gente vai mencionar, alguma coisa sobre súmula, mas é um conteúdo bem doutrinário, tá? E eu separei aqui o que interessa saber para a prova de concurso público. Nós não vamos aqui fazer grandes aprofundamentos, mas vamos trazer o necessário para que vocês consigam encarar numa boa a prova que nós vamos enfrentar aí no concurso em Direito do Trabalho, tá? Pessoal, as fontes dividem-se inicialmente, e eu peço que vocês acompanhem a aula com o nosso material complementar em PDF que acompanha cada vídeo, né? Neste material que nós temos sobre as fontes e os princípios do Direito do Trabalho, iniciamos falando sobre as fontes do Direito do Trabalho, tá? E aí as fontes, de onde se originam então as normas trabalhistas, nós temos fontes materiais e temos as fontes formais do Direito do Trabalho. As fontes materiais consistem num momento pré-jurídico. A fonte material é tudo que é feito antes da norma ser editada, antes da norma ser produzida. No âmbito do Direito do Trabalho, o que seria um exemplo de uma fonte material? Seria, por exemplo, a pressão que é exercida pelos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. Por exemplo, uma greve. Se faz uma greve para quê? Para se conquistar algum direito. Então, aquele direito que depois vem a ser conquistado perante uma norma, a fonte material dele foi justamente esta pressão exercida pelos trabalhadores. E para fins de prova, é assim que tem aparecido, tá? Fonte material do Direito do Trabalho é o momento que vem antes da elaboração da norma. É a pressão exercida pelos trabalhadores, por exemplo, mediante uma greve. Fontes materiais, então, somente isso. Não caem muito em prova, mas de vez em quando aparece. O que cai muito, o que cai sempre em provas de concurso sobre fontes, são as fontes formais. Então nós temos fontes materiais e fontes formais. Já falamos sobre as primeiras, fontes materiais, então aquele momento pré-jurídico. E as fontes formais, elas vão se dividir em fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. E aí, basicamente, a diferença sobre a fonte ser autônoma ou ser heterônoma é a forma como esta norma veio a ser produzida, tá? A fonte formal, diferentemente da fonte material, já é o momento jurídico, é a norma pronta, tá? As fontes formais, que são obrigatórias, são impessoais, são abstratas e são genéricas, esse caráter geral de alcançar a todos, tá? Muito bem. As fontes autônomas são aquelas que são elaboradas pelas próprias partes da relação de trabalho, empregado e empregador, diferentemente das fontes heterônomas, porque a fonte heterônoma, ela decorre de uma ação do Estado. O Estado, por exemplo, atua quando ele faz uma lei. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, é uma fonte heterônoma. Quem é que fez a CLT? O Estado, o poder público. Agora, uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, aí é uma fonte autônoma. Por quê? Porque num acordo ou numa convenção coletiva de trabalho, não há participação do poder público. O acordo e a convenção são elaborados pelos sindicatos de empregado e empregador, no caso da convenção, e o acordo coletivo é elaborado entre a empresa e o sindicato dos empregados. Vejam bem, não há participação do Estado, nem no acordo coletivo de trabalho, nem na convenção coletiva de trabalho. Diferentemente do que ocorre no dissídio coletivo. O que é o dissídio coletivo? Quando as partes não conseguiram formar, não conseguiram chegar, não conseguiram firmar
um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, aí sim nós temos a atuação do Estado, porque no dissídio coletivo vai ser proferida por um julgador uma sentença normativa. E a sentença normativa proferida em dissídio coletivo, esta sim é uma fonte heterônoma, tá? Então é muito importante visualizar para a prova quais são as fontes autônomas e quais são as fontes heterônomas. Claro que eu já facilitei o teu caminho, né? Aqui na nossa apostila nós temos um quadro, o quadro que segue ali abaixo, onde tu pode perceber, então, quais são as fontes formais autônomas e quais são as fontes formais heterônomas. Primeiro com a distinção entre elas, né? Porque a fonte formal autônoma é criada com participação dos destinatários. Quem são os destinatários? É a quem vai ser aplicada a norma. Quem são os destinatários de uma norma trabalhista, pessoal? São empregado e empregador, basicamente. Por outro lado, fontes formais heterônomas são aquelas criadas pelo Estado. Aí nós temos o seguinte: fontes autônomas, tá? São menos hipóteses aqui, tem que memorizar elas. Convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho e os costumes. Essas três fontes formais autônomas, não há discussão entre elas, pessoal. A doutrina concorda que são fontes autônomas. E a maior parte das questões, a maioria esmagadora de questões de concurso público sobre fontes autônomas, traz o exemplo da convenção coletiva de trabalho ou do acordo coletivo de trabalho, tá? Perfeito. Temos os costumes e aí nós temos o detalhe no regulamento, pessoal. Regulamento de empresa. Já ouviram falar? O regulamento de empresa é uma norma elaborada pela empresa que é aplicada aos seus empregados. Tem duas formas de se chegar a um regulamento de empresa. O regulamento de empresa ele pode ter sido elaborado somente pelo empregador, e aí o empregador, então, ele faz um regulamento e aplica aos seus funcionários. Ou ele pode sentar com os trabalhadores, sentar com o sindicato e juntos firmar o regulamento. Vejam bem que são duas espécies de regulamento. Um regulamento unilateral, aquele que é formado somente pelo empregador, e um regulamento bilateral, pelo menos que tem participação dos trabalhadores, tá? E como que tem sido interpretado isso pela doutrina de direito do trabalho e pelas bancas examinadoras de concurso público? Da seguinte forma: o regulamento de empresa que conte com a participação dos empregados é uma fonte formal autônoma. Agora, o regulamento de empresa unilateral, aquele em que não é garantida a opinião e a participação dos empregados, aquele que é imposto pelo empregador, aquele é uma fonte formal heterônoma, tá? Porque muito embora ele venha da empresa, ele não foi construído junto com os empregados e por isso não é considerado uma fonte formal autônoma, por não contar com a participação dos trabalhadores, tá? Maravilha. Por outro lado, fontes formais heterônomas, temos vários exemplos. Constituição Federal, os direitos do trabalhador previstos na Constituição Federal, do artigo 7º ao artigo 11, são fontes formais heterônomas, foram editadas pelo Estado. As leis como a CLT e tantas outras leis que tratam de direito do trabalho, os decretos, as medidas provisórias, as normas regulamentadoras, aquelas NRs do Ministério do Trabalho, portarias, sentença normativa, que é a sentença proferida em um dissídio coletivo, súmula vinculante, aquelas súmulas vinculantes do STF, tratados internacionais, que o Brasil seja signatário, né, porque um tratado internacional, ao Brasil firmá-lo, ele ingressa no nosso ordenamento como lei, ou até mesmo como emenda à Constituição, naquele caso previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. E temos, por fim, o já citado regulamento de empresa unilateral, tá? Regulamento de empresa unilateral, que é uma fonte formal heterônoma. Maravilha! Isso, então, essa distinção então importante sobre fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. Temos ainda um artigo importante sobre as fontes heterônomas, que é o artigo 8º da CLT, que eu também copiei no nosso material. Segundo o artigo 8º da CLT, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais. Então, quando falta uma norma,
quando eu não tenho a resposta na legislação, as autoridades, tanto administrativas, como lá no Ministério do Trabalho, como autoridades judiciais, como julgadores, juízes e desembargadores da área trabalhista, vão decidir conforme o caso, utilizando a jurisprudência. Então, a jurisprudência ela é uma fonte do direito do trabalho, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com usos e costumes, com o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. E aí nós temos então a previsão legal expressa do uso então dessas outras fontes de direito no direito do trabalho, tendo ali tanto fontes autônomas como fontes heterônomas, tá? O direito comparado, que é comparar o direito estrangeiro com o nosso direito brasileiro, isso também é uma fonte para se chegar a conclusões, né? Tivemos isso no Brasil, por exemplo, quando o Brasil não tinha uma lei sobre o trabalho doméstico, e aí no direito comparado, podia se perceber que na Argentina, por exemplo, existia um critério, e muitas vezes o julgador se baseava no direito comparado para chegar à sua conclusão, tá? Então é isto. E aí o parágrafo único nos traz que o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Pessoal, alguns institutos do direito civil são utilizados aqui no direito do trabalho. Claro que não todos, por quê? Porque o direito do trabalho tem uma característica muito diferente das relações privadas. Porque no direito do trabalho, nós veremos a seguir os princípios, existe o princípio da irrenunciabilidade, segundo o qual o próprio trabalhador beneficiário de um direito não pode renunciar a este direito. E isso não é o mesmo que ocorre no direito civil. Então, no que se aplicar, no que couber, o direito do trabalho vai se valer de normas de outros ramos do direito, especialmente do direito civil. E em vários momentos se discute o direito do trabalho, justamente a utilização daquelas normas do direito comum, como a questão de utilizar regras sobre perda de uma chance, sobre danos morais e tudo mais, que pode ser, então, trazido para aqui o direito do trabalho, tá? Então, essa a parte inicial que nós temos aqui sobre as fontes do direito do trabalho. Lembrando vocês que o que mais cai em prova disparado sobre fontes do trabalho são as fontes formais heterônomas e autônomas. Distingui-las é fundamental para a tua prova, tá? Maravilha. Visto isso, vamos agora falar sobre os princípios do direito do trabalho. Começando pelo princípio da proteção, talvez o mais importante, talvez o mais falado dos princípios do direito do trabalho. Pessoal, o princípio da proteção é aquele princípio que tanto incomoda os empresários, porque os empresários dizem, não, justiça do trabalho não, eu vou perder, porque eles sempre favorecem o empregado na justiça do trabalho. Já ouviu isso? Eles sempre falam isso. Isso é verdade? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Porque o que diz o princípio da proteção, também denominado de princípio tutelar? Segundo esse princípio da proteção, a gente tem que enxergar a relação trabalhista como uma relação que nós temos partes que não estão em igualdade de condições. Nós temos um empregado e o empregador. O empregador que detém os meios de produção, que detém um maior poderio econômico, via de regra. E o empregado, por outro lado, a parte hipossuficiente, a parte mais fraca da relação, aquela parte que muitas vezes não vai bater de frente com o seu empregador para não perder o emprego. Porque vejam bem, se há um atrito entre empregado e empregador, o empregado não pode fazer nada contra o seu empregador. O empregador pode tirar o emprego deste empregado. Então esta que é a ideia da hipossuficiência no direito do trabalho, tá? Por isso nós temos um princípio da proteção, princípio do qual decorrem 3 princípios. A doutrina identifica majoritariamente 3 princípios como princípios que decorrem desse princípio da proteção. São eles o princípio da norma mais favorável, o princípio do indúbio pró-operário ou indúbio pró-mísero e o princípio da condição mais benéfica. Esses 3 princípios, então, são decorrentes do princípio da proteção, fazem parte da chamada
teia de proteção à parte hipossuficiente, tá? Então, esta teia de proteção é o princípio da proteção. E aí ele se divide nesses 3 princípios, ou por alguns doutrinadores, subprincípios, tá? Primeiro deles, vamos falar rapidamente. Norma mais favorável. Está aí no teu material um conceito bem resumido. A norma mais favorável significa que no caso de conflito entre normas, se eu tenho normas que estão em conflito, qual que eu vou escolher? Aquela que for mais favorável para o trabalhador, para a parte mais fraca, para a parte hipossuficiente nesta relação. Então, se eu tenho 2 normas que eu posso aplicar naquela relação de emprego, e eu tenho que escolher uma delas, na dúvida eu vou escolher aquela que for mais favorável para o trabalhador. E a banca vai tentar te confundir, afirmando que deve se optar mais favorável para o empregador, e aí está errado, tá? Muito bem. Exemplos desta norma mais favorável. 2 exemplos que aparecem muito em provas de concurso público. Primeiro deles, a súmula 202 do TST. E agora a gente fala numa súmula, e ao longo da nossa caminhada aqui de estudo do direito do trabalho, por muitas vezes eu vou trazer súmulas para vocês, porque isso é o que mais aparece em provas de concurso, tá? Não tem como tu estudar direito do trabalho sem conhecer súmulas e OJs do TST. Isso é o que mais cai em provas de concurso. Tem que dominar também as súmulas, tá? A súmula 202 do TST, ela nos traz que existindo ao mesmo tempo uma gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber exclusivamente a que lhe seja mais benéfica, tá? Isso nós temos lá na súmula 202 do TST como uma aplicação, então, da norma mais favorável. Nós temos 2 normas, então, favoráveis, e eu vou escolher aquela que for mais benéfica. Eu não vou somá-las, porque se elas tratam do mesmo assunto, eu não posso aplicar as 2 ao mesmo tempo, mas eu escolho a que for mais favorável para o trabalhador, para a parte hipossuficiente, para a parte mais fraca nesta relação de trabalho. Muito bem. Outro exemplo, e esse é o que mais cai em prova, artigo 620 da CLT. Pessoal, nós temos 2 tipos de fontes autônomas, né, muito conhecidas. O acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Qual é a diferença? O acordo coletivo ele é firmado pela empresa com o sindicato dos empregados. E a convenção coletiva é firmado com o sindicato patronal, o sindicato dos empregadores, com o sindicato das empresas. Isto é a convenção coletiva. E aí, muitas vezes alguém pode se perguntar, tá, mas se eu tenho um acordo coletivo e se eu tenho uma convenção coletiva que abrange a mesma categoria, qual é a norma das 2 que vai prevalecer? O artigo 620 da CLT diz o seguinte: as disposições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecem sobre as estipuladas em acordo. O que nos faz perceber o seguinte: em regra, o que vale é o acordo. Agora, sempre que eu tenho um acordo coletivo e uma convenção coletiva, e a convenção ela é melhor para o empregado do que o acordo, eu deixo de utilizar o acordo e passo a usar a convenção, em homenagem ao princípio da norma mais favorável, tá? É isso que decorre do artigo 620 da CLT, tá? É essa ideia da norma mais favorável. Pessoal, ao falar sobre a norma mais favorável, a doutrina costuma afirmar, tá, que isso independe da escala hierárquica da norma, inclusive, tá? Então, ao analisar a norma mais favorável e aplicá-la ao empregado, ao trabalhador, segundo a doutrina majoritária entende, eu devo desconsiderar a colocação hierárquica dessa norma. Então, na hora de escolher a norma, eu não vou escolher por ela estar acima da outra numa hierarquia de leis, numa hierarquia de normas, que muitas vezes nem chega a ocorrer. Muitas vezes elas estão na mesma hierarquia. Mas mesmo que estejam em hierarquia diferente as normas, ainda assim é possível aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Inclusive, assim mesmo já apareceu em questão de prova a resposta correta, tá? Então, este é o primeiro princípio ou subprincípio que decorre do princípio da proteção. Segundo, o indúbio pró-mísero ou indúbio pró-operário.
Aqui, pessoal, eu não estou mais diante de um conflito de normas. Eu tenho uma norma. O meu conflito vem depois. O meu conflito vem na interpretação. Porque interpretar é retirar o sentido de uma norma. E aí, quando eu olho para uma norma e eu vejo duas interpretações possíveis, qual que eu devo aplicar? Eu vou olhar qual das duas é mais favorável para o hipossuficiente, para aquele empregado. Então, o indúbio pro mísero, ele não se confunde com a norma mais favorável. Porque na norma mais favorável, eu estou escolhendo a norma que eu vou aplicar. No indúbio pro mísero, eu escolho a interpretação que eu vou utilizar. E o terceiro subprincípio deste princípio da proteção é o princípio da condição mais benéfica. De acordo com o princípio da condição mais benéfica, vai se preservar ao longo do contrato de trabalho a cláusula que for mais vantajosa para o empregado. Aqui na condição mais benéfica, eu não vou escolher a norma e eu não vou escolher a interpretação. Eu vou escolher o dispositivo contratual que eu vou aplicar. Se eu tenho dispositivos contratuais, não são normas, não são interpretações de normas, são dispositivos de contratos de trabalho, que são concorrentes e são contraditórios, qual que eu vou aplicar para o empregado? Adivinha? O mais benéfico. Por isso é a condição mais benéfica. Não é a norma nem a interpretação. É a condição contratual mais benéfica para o empregado. E aqui nessa condição mais benéfica tem muito uma ideia de direito adquirido. Porque se o empregado é regido por normas internas, tem o seu contrato de trabalho e a empresa passa a tratar de forma diferente os novos empregados, esta nova regra só vai valer para o antigo empregado se lhe for mais benéfica. E aí nós temos o exemplo mais utilizado em provas de concurso, que é a súmula 288 do TST. Súmula que nos diz que, no seu primeiro inciso, essa súmula foi alterada em 2016, tá? E ela tem agora vários incisos. O primeiro inciso da súmula 288 nos diz o seguinte: a complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, que é quando o empregado se aposenta pelo INSS e recebe uma complementação pela empresa. Ela sendo sem vínculo com a entidade de previdência privada, ela é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que lhe forem mais benéficas, estando em consonância com o artigo 468 da CLT. Então, valem aquelas regras que o empregado tinha quando começou a trabalhar na empresa. Se as regras foram alteradas, as alterações vão atingir os novos empregados. O antigo empregado não vai ser prejudicado, o que nos dá clara ideia de direito adquirido do empregado, tá? É isso que nós temos aí, nesse item 1.3, a chamada condição mais benéfica. E aí, para não perder o hábito, né, mais um quadrinho para vocês, para a gente memorizar esses três subprincípios com a principal característica que difere um do outro. Quando eu tenho um conflito entre normas, qual é o subprincípio aplicável? Norma mais favorável. Se a dúvida for na interpretação, estamos diante do indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. E se for um contraponto entre dispositivos contratuais, aí vai ser o princípio da condição mais benéfica, tá? E aí, dessa forma, eu tenho tranquilidade que vocês compreenderam bem aqui esta primeira parte sobre fontes e princípios no estudo aqui do direito do trabalho. Próximo vídeo eu volto para a gente concluir o estudo dos princípios do direito do trabalho. Dá um clique que eu já volto. Até logo!